Você sabe qual foi o maior título da história do seu time? Tem taças que são mais importantes que outras. Então nesse vídeo a gente vai ver qual foi a maior conquista de cada um dos 20 times do Brasileirão Série A, em ordem alfabética. Começando com o time de Minas Gerais, que é conhecido por ser a terceira força de seu estado. O América Mineiro é um clube bem antigo, mas nos seus mais de 100 anos de vida, o maior título não é de primeira divisão, e sim da Série B, nos anos de 97 e 2017. Em 97, a Série B era bem diferente de hoje. Eram feitos vários grupos, e os melhores iam passando até sobrar só 4 que faziam um quadrangular final. Aí o América se destacou demais e foi o campeão. Já em 2017, nesse modelo atual, o time do técnico Anderson Moreira disputou a taça com o Internacional e conseguiu ficar na frente com 73 pontos. Foi histórico. E assim como o América, o Atlético Paranaense também já ganhou uma Série B, mas esse tá longe de ser o seu maior título. O Atlético recentemente ganhou muita coisa, como Copa do Brasil, Sul-Americana e etc. Mas lá no ano de 2001, os caras conquistaram o maior título nacional, o Brasileirão Série A. E o Campeonato Brasileiro daquele ano foi um dos últimos que contava com mata-mata para definir o campeão. Aí o Atlético, que tinha o Kleberson na meia, se classificou para aquele mata-mata e jogou muito bem, passando por Fluminense nas semis e na decisão derrotou o São Caetano, que na época também era muito top. Conquistaram seu primeiro título nacional. E nesse vídeo eu vou considerar o Brasileirão o maior caçula, ok? Os caras já ganharam os principais títulos, só falta a Liberta. E se o Furacão não levou a Libertadores ainda, o outro Atlético já. Em 2013, quando eram treinados pelo Cuca, que não tinha ganhado nenhum título expressivo como treinador ainda, foram pro Continental com um time que se provou muito bom. Os caras tiveram partidas simplesmente históricas, como nas quartas contra o Tijuana no México, onde o Vitor defendeu um pênalti nos últimos minutos. E na final o negócio foi mais doido ainda. Na primeira partida da decisão, que era ida e volta, o Atlético perdeu de 2-0 pro Olímpia, mas no segundo tempo da volta conseguiram empatar e ganharam nos pênaltis. O Galo conquistou o seu maior título de todos. A Libertadores é de fato gigante, mas você sabe qual foi o primeiro time brasileiro a disputar ela? E esse clube é o próximo da lista, o Bahia. Sim, o Bahia jogou lá atrás na primeira edição oficial. Isso porque no ano de 1959, os caras foram simplesmente os primeiros campeões brasileiros, derrotando o Santos de Pelé. Sim, mas se o Bahia ganhar o Brasileirão já te impressiona, anos depois, em 1988, ficaram mais uma vez no topo do Brasil. Aquela edição também era de mata-mata, e o Bahia passou por times como o Fluminense nas semis, e na final derrotou o Internacional. O Bahia se tornou bicampeão brasileiro, e agora soma 2 títulos que são os maiores de sua história. Por isso tem 2 estrelas no escudo. E outro time que também tem 2 brasileirões é um do Rio de Janeiro, o Botafogo. Sim, eles têm a mesma quantidade do Bahia. O Botafogo já ganhou a Copa Conmebol de 93, que é o equivalente para a Sul-Americana hoje. Mas o que os torcedores mais lembram mesmo é do Túlio Maravilha levantando o título do Brasileirão de 95. Naquele Brasileirão, o Botafogo derrotou o Santos na final e conquistou a taça mais importante do país. O Túlio foi o artilheiro com 23 gols. Essa foi a segunda taça de Brasileirão deles. A primeira foi em 1968, quando levaram a Taça Brasil. Mas naquela época era uma confusão. Naquele ano, teve 2 campeões brasileiros. O Fogão, campeão dessa Taça Brasil, e o Santos, campeão da Taça de Prata. Então a gente pode dizer que a maior taça foi de 95 mesmo. E um time que lá em 95 também estava na primeira divisão é o Bragantino, que hoje é um time bom. Recentemente foram vice da Sul-Americana, mas antes eles não eram assim. Antes de ser Red Bull Bragantino, era um Clube Atlético Bragantino. E os maiores títulos foram em 1989 e 2019, quando ganharam a Série B. Sim, em 89 o Bragantino estava numa fase muito boa e com o técnico Luxemburgo ganharam o que era até então o seu maior título de todos. A fase era tão boa que em 91 até quase ganharam o Brasileirão. Pois é, foram vices. Aí o Braga nunca mais tinha alcançado esses níveis, até que 3 décadas depois foram comprados pela Red Bull e logo no primeiro ano da empresa no clube, com Claudinho e artilheiro Ítalo, ganharam mais uma Série B e subiram pra Elite. E um time que também tem uma Série B na lista de títulos é o Corinthians. O Timão disputou a segunda divisão em 2008 e dominou, subiu rapidinho. Aí exatamente 4 anos depois de estarem voltando pra Elite, conquistaram o maior título de sua história. O Corinthians já tinha conquistado o Mundial de Clubes de 2000, que muita gente critica, mas foi um torneio muito importante. Os caras chegaram na final deixando o Real Madrid pra trás e na final ganharam do Vasco, que tinha deixado o United pra trás. O Corinthians tinha ido pra lá como time da casa, tá ligado? Mas muita gente dizia que isso era Mundial se ganhasse a Liberta. Então chegou o ano de 2012 e o Corinthians calou os críticos. Com o Cássio, o Paulinho, o Fábio Santos, etc., ganharam a Libertadores pela primeira vez, foram pro Mundial e numa partida gigantesca derrotaram o Chelsea com gols de Guerreiro. Levaram seu maior título e se sagraram bicampeão mundial. Então beleza, indo pro próximo time, a gente vê um do Paraná que também começa com a letra C, o Coritiba. Mano, não acredite, o Coxa, que hoje vive caindo e subindo de divisão, já conquistou um Brasileirão. Sim, lá no ano de 1985, o Coritiba era treinado por um cara chamado Enio
Antônio Andrade e com Índio, Tobi, zagueiro Gomes, Edson e companhia ficaram pra história do clube. O Brasileirão era de grupos que iam eliminando as equipes até sobrar só 4 que faziam semifinais. Aí o Coritiba chegou lá, eliminou o Atlético Mineiro e na final pegou o Bangu. Sim, o Bangu tava na decisão. Aí foi um jogo duro, mas o Coritiba ganhou nos pênaltis e levou o que é até hoje o seu maior título. E um time que foi campeão brasileiro e tá se reerguendo é o Cruzeiro. Mas o maior título dos caras não é nacional, e sim em 76 e 97, quando conquistaram a América. Eles são bicampeões da Libertadores. E lá na década de 70, o time dos caras era realmente muito bom. Eles contavam com Piazza, Palhinha e Jairzinho. Aí já tinham chegado nas semis em 75. Mas foi em 76 que levaram a primeira taça, derrotando o River Plate na decisão. E o River tinha alguns jogadores que levariam a Copa do Mundo pela Argentina depois. Aí vários anos depois, em 1997, treinados por Paulo Autuori, fizeram de novo uma boa campanha na Liberta e chegaram na final. E na decisão encararam o inédito Sporting Cristal. Então com Dida, Ricardinho, outro Palhinha e tals, derrotaram os peruanos por 1-0 e dominaram o continente de novo. É um clube muito grande. Que bom que estão se recuperando agora. E se o Cruzeiro é um time centenário, o Cuiabá é o clube mais novo da Série A. Foram fundados em dezembro de 2001. Sim, nesse mesmo século. Então não tem muita história de conquistas ainda, tá ligado? E ainda por cima, quando foram subindo de divisão, nunca eram campeões. Então o maior título dos caras foi um regional, a Copa Verde. A Copa Verde é um torneio regional entre os times do Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. A ideia dos criadores da competição era fazer um parecido com a Copa do Nordeste, só que de outros estados, tá ligado? Aí o Cuiabá participa praticamente sempre, e nos anos de 2015 e 2019 ganharam o título. Em 2015, derrotando o Remo por 6-5 no agregado, e em 2019 ganhando do Paysandu, dessa vez os pênaltis. E se o Cuiabá é um clube novo, sem muita taça ainda, o Flamengo é impressionante. O Fla tem a maior torcida do Brasil, e nesses últimos anos vem acumulando troféu atrás de troféu. São literalmente os atuais campeões da Liberta. Mas o maior título do Flamengo não é recente, e sim um que levaram há mais de 40 anos. O Mundial de 81. Naquele ano, o Fla levou sua primeira taça da Libertadores, e com cracassos como o Júnior, Moser, Nunes e principalmente o Zico, o Fla foi pro Intercontinental disputar a taça contra o campeão europeu, o Liverpool. Cara, naquela época, o Liverpool dominava a Inglaterra e a Europa, carregavam os títulos. Mas no dia 13 de dezembro de 81, no Japão, o Fla pegou esse time e amassou. Logo no primeiro tempo, Nunes, com a assistência do Zico, abriu o placar. Depois de uma cobrança de falta, ela sobrou para Adílio ampliar. E depois, com outra assistência do Zico, o Nunes fez o terceiro. 3-0, que placar absurdo. Ali o Flamengo conquistou o seu maior título de todos. Virou até música. E o maior rival deles, o Fluminense, é um time histórico, mas nunca conseguiram ganhar a Liberta. Em 2008 até chegou na final, mas ficou com vice. Então o maior título do Flu não é continental, e sim um que levou 4 vezes. O Brasileirão. O Flu é tetra do Brasil e conquistou a primeira lá no ano de 1970 com o goleiro Félix. Aí anos depois, com o técnico Parreira, dominaram o Carioca e em 1984 levaram outro Brasileirão. Os caras jogaram demais naquele início de anos 80. Aí o Flu ficou vários anos sem conquistar outra taça. Até que em 2010 e 2012, com Fred, Deco, Carlinhos, Leandro Eusébio e etc., conquistaram o Brasil mais 2 vezes. Se sagraram tetra. Então tá, seguindo pro próximo time, a gente vê um que tava lá embaixo e se reergueu de uma forma impressionante. O Fortaleza. Muita gente pode nem lembrar, mas em 2017 o Fortaleza tava na 3ª divisão. Sim, na Série C. Mas os caras foram subindo e chegaram no auge de alcançar as 8ª da Libertadores no ano passado. E o maior título da história dos caras foi em 2018, quando subiram pra Elite conquistando o título da Série B. Eles tinham recém-chegado na 2ª divisão e com o Rogério Ceni no comando jogaram muito bem. Começaram aquela campanha com tudo e engataram numa sequência de vitórias que colocou o Fortaleza na liderança da Série B. O artilheiro do time foi o Gustavo, seguido do Bruno Melo, e o Fortaleza ganhou a tão sonhada taça. Seu primeiro título nacional justamente no ano do seu centenário histórico. E outro time que também tem como maior título uma conquista da Série B é o Goiás, que historicamente tem muita experiência na elite do Brasileirão, mas de conquista mesmo fica só na segundona, quando levaram a taça pela primeira vez em 1999. Com o atacante Fernandão e capitão Silvio Criciúma, o Goiás ganhou sua primeira taça a nível nacional. Aí nos anos 2000 jogaram muito, chegaram a ficar em terceiro no Brasileirão de 2005, alcançaram as 8ª da Liberta e em 2010 chegaram a ser vice da Sul-Americana. Pois é, além de no passado já terem sido vices da Copa do Brasil, mas de taça levantada mesmo, só foram ganhar outra nível nacional em 2012, quando conquistaram outra Série B. Imagina, se não fosse pelos vices, as taças podiam ser muito maiores. E ainda na letra G, a gente vê um time que tava na Série B, mas subiu. O Grêmio. O Grêmio é um time gigante que já conquistou o continente, mas assim como o Fla, sua maior conquista não foi recente, e sim na década de 80
90 quando levou a Copa Intercontinental. Em 1983, o Grêmio desbancou o Flamengo na Liberta, chegou na final e derrotou o Peñarol para conquistar a América. Então foram pro Intercontinental e lá encararam um campeão europeu que hoje não é muito conhecido, o Hamburgo. Na época, o time do Hamburgo era o melhor da Alemanha e melhor da Europa. Ganharam a Champions sobre a Juve e eram os atuais campeões da Bundesliga. Mas o Grêmio não se intimidou. Abriu o placar com o Renato Gaúcho, depois os alemães empataram e na prorrogação o Renato fez mais um, 2-1, e o Grêmio foi campeão, levando sua maior taça na história. Foi gigante. Enquanto o Grêmio conquistava a Liberta e o mundo, o seu rival ferrenho, o Internacional, não ganhava os mesmos títulos. Até que chegou nos anos 2000 e eles alcançaram o topo do mundo. Depois de anos e anos, em 2006, finalmente voltaram a disputar uma Liberta como vice do Brasileirão e foram passando de todos os adversários até derrotar o São Paulo na final. Aí depois, foram pro Mundial da FIFA e na decisão encararam simplesmente o Barcelona de Ronaldinho e Deco. Cara, o Barça tava com o time completo. Já o Inter tinha o goleiro Klemer, Fernandão, que já apareceu aqui no vídeo, o Pato e etc. Mas os colorados não baixaram a cabeça e quando chegou aos 36 do segundo tempo, um cara que veio do banco chamado Adriano Gabiru recebeu e chutou com o lado do pé para abrir o placar. Com o gol dele, o Inter derrotou o grande Barcelona, entrando na lista de campeões do mundo. E falando em campeões do mundo, o próximo time é um que quando o assunto é esse, o negócio fica polêmico. O Palmeiras. Cara, se você for olhar no site oficial deles, o título que tá mais em destaque é da Copa Rio de 51. Tu pode não considerar a Copa Rio como mundial, mas pro Palmeiras esse foi um título muito importante, que tá estampado até no escudo como estrela. E a Copa Rio tem esse nome porque ela foi patrocinada pela Prefeitura do Rio, mas contava com times de todo lugar da Europa e da América do Sul, como Áustria Viena, Juventus, Nacional e lá vai. Aí o Palmeiras chegou na final e derrotou a Juventus de Gianpiero Boniperti. Sendo mundial ou não, essa foi uma taça muito importante pra eles. E se tu não considerar a Copa Rio, os maiores títulos foram, claro, as 3 Libertadores que ganharam, em 99 e temporada 2020 e 2021. E falando em Liberta, o primeiro time do Brasil a conquistar essa taça foi o Santos, que lá no início dos anos 60, contava com um dos melhores esquadrões que a América do Sul já viu. O Santos de Pelé, Coutinho, Pepe, Gilmar e etc. ganhou 2 Libertadores seguidas e foi para 2 mundiais. O primeiro foi em 62, quando disputaram a taça do Intercontinental contra o Benfica de Eusébio. E na época o torneio era feito em ida e volta no país de cada um. Aí contra os portugueses, o Santos meteu apenas 8-4 no agregado, 5 só do Pelé, imagina. Aí no ano seguinte, o Santos foi pro Mundial de novo e encarou o grande Milan. Aí foi mais difícil, tanto que na ida perderam de 4-2, mas no Maraca devolveram o mesmo placar. Então fizeram uma partida de desempate e o Santos ganhou de 1-0 para conquistar o bicampeonato mundial, títulos que estão estampados no escudo até hoje. E com isso, o Santos ficou por muito tempo como o nosso maior campeão mundial, até que nos anos 90, o time fez o que parecia ser impossível e repetiu esse feito. O São Paulo, no ano de 1992, o São Paulo, treinado por Tele Santana, ganhou seu primeiro título de Liberta. Então, né, foram pro Intercontinental disputar contra um time que também estava ali pela primeira vez. O Barcelona, treinado por Cruyff. Sim, aí se o Barça era muito forte, o São Paulo foi mais. Com 2 gols de Raí, fizeram 2-1 e ganharam a taça. Aí no ano seguinte, o São Paulo de novo levou o Continental e no Mundial derrotou o gigante Milan por 3-2. 2 intercontinentais seguidos, repetindo os feitos do Santos de Pelé. Os caras subiram para outro patamar. E como se não fosse suficiente, no ano de 2005 levaram sua 3ª Libertadores. Aí no Mundial, que já era no formato da FIFA, de novo desafiaram o favoritismo e ganharam do Liverpool. 3 Libertadores e 3 Mundiais. O maior campeão internacional do Brasil. E por fim, o último clube do vídeo é um que nunca ganhou o Mundial, mas pelo menos tem uma Liberta na conta. O Vasco. O Vasco hoje é um time ioiô, vive subindo e descendo. Mas em 1998, quando contavam com o Juninho Pernambucano e técnico Antônio Lopes, fizeram história. Até ali, o mais longe que tinham chegado era até as quartas da edição de 90. Além de lá atrás, em 48, terem ganhado no torneio continental o embrião da Libertadores. Mas na Libertadores oficial mesmo, só brilharam em 98. Eliminaram o Cruzeiro nas oitavas, o Grêmio nas quartas, nas semis o River Plate e valendo a taça do continente derrotaram o Barcelona de Guayaquil. O capitão Mauro Galvão levantou a taça mais importante da história do clube. Aí no Mundial, os caras acabaram perdendo pro Real. Podiam ter ganhado. E em 2000, jogaram aquele Mundial organizado pela FIFA, mas perderam na final também. Ou seja, enquanto o Corinthians tem uma Libertadores e 2 Mundiais, o Vasco tem uma Libertadores e 2 vices de Mundial. Mas aí, qual que é o maior título do seu time? Comenta aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e dá uma olhada nos outros que eu já postei. Sei que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!